5. Nós estamos gravando, então, essa nossa conversa, esse nosso encontro. Obrigado mais uma vez a todos que disponibilizam o seu tempo para sentar aqui e investir um tempo nessa conversa, nesse diálogo. A gente se prepara, obviamente, para estar compartilhando esse conteúdo com todos, porque nós acreditamos que são conteúdos. Nós temos feito ao longo desse ano diversas conversas com pessoas de diversas áreas, sempre orientado para o setor de alimentos e bebidas no ambiente que a gente atua. Hoje até vou trazer um caso não alimentar, que é interessante também, mas com o intuito de inspirar e trazer algum tipo de compartilhamento de conhecimento com quem age na cadeia de abastecimento. Tá? Então, nós hoje temos como tema padrões de identificação. Nós estamos falando aqui da importância da automação logística orientada para a rastreabilidade de alimentos. Tenho sempre reforçado que nesses últimos anos, praticamente aí, vou dizer 5 anos que se passam, que mudou um pouco da minha cabeça em relação ao tema da rastreabilidade e a forma de como eu aprendi lá atrás, né? Tem, obviamente, os conceitos básicos, mas como que isso se encaixa, de fato, com o dia a dia, a rotina e a vida das organizações. Então, Nilson, seja bem-vindo hoje aqui para esse bate-papo. Nilson é responsável pela área de desenvolvimento setorial na GS1 Brasil. Nós vamos explicar um pouquinho o que é a GS1. Também é auditor de rastreabilidade pela GS1 Global e estará aqui, então, nessa tarde, compartilhando um pouquinho do conhecimento e da ação da entidade, da associação no Brasil. Seja bem-vindo, Nilson, e muito obrigado. Obrigado, Jean. Obrigado pelo convite. Obrigado pela oportunidade de estar aqui hoje, né, compartilhando um pouquinho, né, do que a gente sabe. A gente tem muito a aprender, né? A gente vive aprendendo e é muito bom estar aqui com vocês hoje para falar de um tema tão importante, né? Que é a identificação, né, de dar uma identidade a um produto, né? Seja ele qual for, né? Dar o CPF, dar o número do passaporte a esse produto, de forma que se o torne único, né? E que ele seja identificado em qualquer parte do mundo, né? Obrigado. Muito bem, muito bem. Muito obrigado mais uma vez. E aqui eu já inicio explicando um pouquinho e peço a tua ajuda também, Nilson, em relação ao que é a GS1 Brasil, né? Eu conheci a GS1 faz aproximadamente uns 15 anos. E aí venho tendo contato, tenho atuado ali. Nós somos associados também aqui como empresa. Nós estamos falando aí de mais de 50 mil associados no Brasil especificamente. São mais de 130 países, né, que nós Isso temos. mesmo. Isso mesmo. E conta um pouquinho assim, qual que é a atuação da entidade aqui no Brasil? Tá. Não, pois não. Bom, a Associação Brasileira de Automação, a GS1 Brasil, ela está presente em mais de 150 países, né? Uhum. E qual que é o nosso papel como entidade, tá? É de criar e gerenciar padrões para a cadeia de suprimentos. Então, nada mais é do que disseminar as boas práticas, né? Então, é isso que a gente vem trazendo e apoia tanto o pequeno produtor, como a grande indústria, como o varejo, para que esses processos dessas entidades se tornem mais ágeis, mais eficientes, mais controlados, com a utilização do padrão. Então, poxa, eu conheço a GS1 porque eu tenho que colocar um código EAN no meu produto. Perfeito, né? Nós nascemos assim. Só que nós temos muito mais a oferecer, né? E o que a gente vai trazer aqui hoje é justamente isso. É uma atuação que a GS1 vem tendo nos últimos anos de apoio na automação dos processos com a utilização dos padrões GS1, padrões de identificação, padrões de etiquetas, né? A gente vai mostrar um pouquinho a etiqueta no item, etiqueta na caixa, na etiqueta no pallet, mas é isso que a GS1 vem trabalhando fortemente, né? Agora, mais do que nunca, com uma grande revolução que a gente está falando, que é com o QR Code padrão GS1, para carregar mais informação. Então, o nosso grande papel é trazer
disseminar as boas práticas na identificação e codificação. Importante também que todos que estão aqui participando, eu não sei, está tendo um retorno, não sei se de alguém que está com o microfone aberto, não, né? Não sei de onde que está vindo esse retorno, mas tudo bem. A entidade, a sede da GS1, eu estou investindo um pouco de tempo aqui no início para falar da GS1, porque eu acho que vale a pena o conceito também, mas vale a pena também visitar o local. Ele fica em São Paulo. Tem uma área de visitação para quem quer conhecer como é que funciona, como que é a lógica dos processos, que tem um centro de inovação ali. Então, eventualmente, se quiserem depois ter o contato, pode passar, pode pedir ali para a gente o interesse, passar o interesse via os canais que nós estamos disponibilizando aqui, porque a gente faz a conexão com a equipe da GS1, tá? Bom, seguindo aqui, eu combinei com o Nilson da gente fazer uma contextualização desse caminho. As coisas não surgem aleatoriamente. Quando a gente se propõe a fazer um webinar como o que nós estamos trazendo aqui, nós não temos a clareza ou a certeza de quem são as pessoas que vão participar. Então, nós temos diferentes níveis de participantes no sentido de conhecimento. Por isso que nós começamos com essas premissas que nós entendemos aqui que são relevantes e que são parte desse caminho dos conceitos de rastreabilidade e de automação logística. Primeiro, né, lembrando que eu comentei com vocês que nos últimos anos, principalmente nos últimos 5 anos, eu tenho internamente mudado bastante, percebido de uma maneira diferente o conceito de rastreabilidade, diferente de como há 20 anos atrás, quando nós começamos aqui a olhar para o processo e para a identificação de mercadoria, de controles, etc. Primeiro que, assim, isso tem uma conexão direta com a estratégia da organização. Então, a empresa precisa definir se tem interesse em colocar isso dentro da sua estratégia. O que nós percebemos é que, quando de fato isso acontece, existe uma mudança de cultura da organização. O segundo ponto é que ainda nos deparamos com muita frequência sobre um dilema nas empresas entre obrigação e solução, né? Quando a gente percebe que tem uma transformação ou sai da obrigação e é percebido como uma solução, se transforma mais rapidamente a adoção dos controles. O terceiro aspecto é sempre também, e tem a ver com obrigação e solução, que é a percepção se é custo ou investimento. Quando nós, assim, um ponto importante, toda vez que a gente tem o processo de controles dentro de uma organização sendo implementados, ele significa que tem mais domínio, indicadores sobre aquela operação, né? Provavelmente tem mais possibilidade de agir sobre perdas e desperdícios. Então, isso é uma conexão, uma relação direta na nossa percepção também. E como consequência, que é o quarto item, traz eficiência e melhora a competitividade, e que volta para o primeiro. Ou seja, a gente volta aqui para uma questão estratégica. Esses 4 aspectos são muito conceituais, a todos que estão participando aqui, mas eles são muito importantes porque, de fato, não é só fazer por fazer, é fazer porque tem um sentido com o meu posicionamento estratégico como uma solução na percepção de investimento que vai impactar na eficiência e competitividade do meu negócio, né? Então, pensando em rastreabilidade, sempre trazer o conceito na sua fundamentação básica assim, acho que é um passo de início, né? Então, rastreabilidade é, de fato, a habilidade de traçar um caminho onde a gente tem a história, a gente tem uma aplicação, a gente tem um uso, a localização de alguma mercadoria, nesse caso, um item individual, e no seu conjunto, né, de características, trazendo ali, nesta mercadoria ou no conjunto, a impressão de números de identificação.
quando o Nilson explicou ali o papel da GS1, né, fez essa introdução do papel da GS1, praticamente nós estamos tentando trazer uma ordem de identificação para que elas se comuniquem entre elas, porque se a gente não tiver um passaporte desse produto, né, ou o CPF desse produto, a gente não consegue fazer esse fluxo de informação funcionar. E vejam, a identificação dos números pode ser aplicada sobre itens individuais de ferramenta, lotes de peças ou códigos de datas para materiais de produção contínua ou combinação. Vejam que esse conceito é da década de 60, 70 aqui, né, por pesquisadores da indústria não alimentar. E aqui eu sigo com esses dois autores, que é muito interessante. Para nós também está fazendo, assim, cada vez que a gente discute isso com os nossos clientes, Nilson, é interessante porque às vezes a gente começa a falar sobre qualidade, migra para rastreabilidade, esbarra na logística e conecta com a logística, volta para a qualidade, porque a qualidade depende de um fluxo da mercadoria ágil. Para isso, a logística tem que ser também ágil e vai usar dos padrões de identificação para fazer leitura de código de barra, né? Então, estes dois autores, o Juran e o Deming, são da década de 40, 50 e falam da rastreabilidade dentro do contexto da qualidade. Isso é muito interessante, tá? Eu acho que você está com o microfone fechado, Nilson. Não sei se você consegue. Fica à vontade se você quiser fazer algum comentário aqui, tá? Não, perfeito, Jean. Eu acho que é muito pertinente, né, essa pontuação, porque quantos projetos, né, que a gente vê ele ter início justamente na qualidade. Então, é muito importante, né, e esses temas, eles caminham juntos, né? Então, poxa, eu estou falando de qualidade, né? Eu, ora, já estou envolvendo, né, a rastreabilidade. Então, nós temos casos de aplicação no varejo, justamente, né, que da importância de se ter uma identificação do produto para, por exemplo, inspeção de qualidade, né, de Uhum. rastreabilidade do produto, saber a origem desse produto. Então, são temas aí que estão juntos, né, e a todo momento um esbarra no outro, né, que fazem parte um do outro. Então, é muito importante, sim, abordar esses dois pontos. Vou passar para o próximo slide, porque assim, você comentou, muita gente começa pela qualidade, não está focado na rastreabilidade, como consequência, a gente acaba falando da rastreabilidade, e no conceito do Juran, por exemplo, onde ele olha para o custo de uma má qualidade, né, a gente consegue controlar algum tipo de má qualidade quando eu tenho um pico de problema se eu tiver, de fato, controle deste processo. E aí eu tenho que ter registro de informação. Quando eu tenho registro de informação e alguma coisa errada acontece naquela operação, pode ser um problema de contaminação do alimento, pode ser um problema de uma análise de química, microbiológica, física de um produto, pode ser uma máquina que quebrou na minha operação, manutenção que demora mais tempo e atrasa a minha linha de produção. Então, esses picos, se eu tenho documentação, registro para conceito da rastreabilidade, que é contar a história, eu atuo sobre ele e eu trago depois, por conta deste aprendizado, um resultado melhor. Praticamente eu vou fazer uma analogia aqui, é quando a gente anda de bicicleta, né? A gente começa a andar e toma alguns tombos. A partir dos tombos, a gente presta atenção nos aspectos que eu não posso mais errar, senão eu caio de novo. Aqui na empresa acaba acontecendo o mesmo caminho, né, dentro dessa analogia. Isso demora tempo, né? O tempo permite com que a gente aprenda lições e que a gente melhore. Os registros ajudam nesse caminho. O Deming, não sei se todos sabem, e pode ser que seja redundante eu colocar aqui, né, para o público que está participando, mas foi quem trouxe aqui o conceito do PDCA, né, que é o planejar, executar, verificar os resultados, checar e agir para implementar melhorias. Então, esse PDCA, e aqui é bem importante, não importa o tamanho da empresa, muitas vezes a gente
se depara aqui com os nossos clientes pequenos, principalmente produtores de determinadas culturas, ou até mesmo indústrias, uma indústria de geleia, uma indústria de um determinado produto processado que tem um tamanho pequeno, mas para mim é muito difícil. A complexidade numa indústria grande muitas vezes é muito maior do que numa indústria menor, ou num produtor maior que um produtor menor. O conceito se aplica independente do tamanho, né? E reforça, recapitulando, nós estamos dizendo aqui década de 40, 50, anos 60, onde começa, esses dois autores tiveram uma atuação muito forte na indústria automobilística. Começa aqui com dados. Então, uma das frases aqui do Deming é: sem dados, você é uma pessoa qualquer com opinião, né? Então, você pode ter a sua opinião, mas você não tem o dado para comprovar. Hoje em dia, a gente fala até em conhecimento. Então, é a teoria do conhecimento profundo. Especificamente para a área de supermercado, a gente tem compartilhado nas nossas apresentações esse painel também, e vale a pena sempre voltar para ele para nos balizar onde temos que atuar. Vou explicar um pouquinho aqui, e o Nilson e eu, a gente tem conversado sobre isso e como os padrões ajudam nessa melhoria. Aqui nós temos o que está em branco, os dados de 2022, e o que está aqui em verdinho e amarelo, 2023. São 3 blocos aqui de informação: o nível estratégico, o nível tático e o nível operacional. Então, aqui no nível estratégico, nós temos o grupo da quebra operacional, do desvio operacional e dos aspectos administrativos. Quando a gente desce para o tático, a gente tem furto externo e interno, fornecedores, erros administrativos, outros ajustes e inventários. Especificamente na quebra operacional, no nível aqui operacional, olha que interessante. Prazo de validade no perecível, em 2022, ele foi 36% da ineficiência. E ele cresce para 2023. Então, ele sai de 36, ele cresce 4 pontos percentuais de um ano para o outro. Prazo de validade pode ser controlado com a codificação, né? Se a gente tiver, de fato, a identificação com a base de fornecedores nas etiquetas, a gente pode, através de uma solução de software, ler essa informação e trazer o alerta do vencimento, inclusive no checkout, né? Nilson, comenta um pouquinho sobre o QR Code no checkout, que eu acho que isso é bem importante para a gente. Aqui é interessante, né, que muitos podem, né, até questionar, né, poxa, mas hoje o produto, né, boa parte dos produtos já tem impresso na sua embalagem a data de validade, né? Mas aqui, quando a gente fala de automação, eficiência operacional e até mesmo segurança, tá? Quando eu falo de frente de loja, é bloquear a venda de um produto vencido, né? E essa informação pode estar dentro do QR Code, por exemplo. Então, eu posso ter ali a identidade do produto, né? Saber, poxa, é um produto, né? E eu posso ter a informação de data de validade. Qual que é a grande vantagem para a gestão do negócio? Né, que o operador não vai precisar pegar e ficar olhando um a um produto para ver data de validade, ou simplesmente, né, correr o risco de vender um produto que esteja com data de validade ultrapassada. Se nós temos essa informação dentro desse QR Code, né, ele pode bloquear, por exemplo, a venda do produto. Pode aparecer para o operador: olha, produto vencido, né, e ele faz a substituição, né, por um outro produto. Então, são tecnologias. O Nilson deu uma cortada agora na gente. Você tá no... Nilson? Oi, oi? Estão ouvindo? Agora voltou. É que deu uma falhada aí de alguns segundos. Você falou que são Ok. tecnologias. São tecnologias que carregam mais informações do produto, né? Como, além da identidade, data de validade. E tudo isso pode ser feito gestão na frente de loja.
né? Sim. Então, imaginem que hoje nós temos cerca de 17 varejos, né? 12 alimentares, é, 3 padarias e 2 que são de material de construção, já estão aptos para fazer leitura do QR Code na frente e se beneficiar dessas informações. Uhum. Então, nosso papel hoje é de motivar as indústrias do varejo justamente na aplicação dessas tecnologias para facilitar o seu negócio, ter melhor gestão do seu negócio. Seguindo aqui, nós vamos falando, eu vou andando aqui, porque essas coisas vão se vinculando e a gente está tentando. A ideia é construir este caminho de conhecimento com vocês, né? Então, nossa atuação aqui como Par e Passo, nós estamos focados na indústria de alimentos, e a gente fala alimentos e bebidas, né? Por isso que a gente tem mais exemplos e um pouco mais de domínio sobre esse ambiente. Mas o Nilson falou de indústria de construção, falou de indústrias, até de hospitais, né? Eu sei que a gente tem uma área interna da GS1 que trabalha com a parte de medicamentos também, que é muito crítico, né? Tem a questão das embalagens dos agroquímicos também, então tem uma série de outros segmentos que acabam entrando. Na indústria de alimentos, o que eu chamo a atenção, pessoal, às vezes as pessoas me perguntam, poxa, mas ainda é tudo muito confuso, né? Ainda é tudo muito difícil de entender. Parte disso é porque, vejam, nós estamos falando na indústria automobilística, década de 50, 60, 70, evoluindo, e a gente começa a olhar para esses conceitos no Brasil associado à indústria de alimentos na década de 80. Estou falando especificamente do Brasil, né? Então, nós puxamos determinados conceitos da indústria não alimentar, de boas práticas, de identificação, de pontos críticos de controle, aqui na década de 90, que tem uma sensibilidade maior para isso. Eu vivenciei ali no meu final de formação acadêmica, que foi ali nos anos 90, o problema da vaca louca, que foi extremamente impactante, né? Que é a encefalopatia espongiforme bovina. Por uma coincidência, eu estava fora do Brasil nesse momento e vi o problema em loco, né? Na Europa. Foi um caos e foi desesperador ver todo aquele, principalmente o rebanho ali, bovino de corte, sendo dizimado. E isso trouxe uma corrida de implementação de controle muito grande. Também vi isso acontecer nos frigoríficos, nos produtores, nos transformadores de carne. Acho que ali foi onde se desencadeou toda uma preocupação bastante forte no conceito de rastreabilidade, mas ainda sem a clareza desta conexão com a logística, com a expressão de qualidade, com os conceitos de um alimento seguro ou sadio, mais do que seguro, sadio para o consumidor. E vejam, pessoal, que na década no final dos anos 90, pelo menos isso é o que está descrito aqui na documentação disponível, né, nacional, a Anvisa assume a responsabilidade de acompanhar a indústria brasileira de alimentos. É muito recente. Nós estamos falando de processos muito recentes. E aí, a partir dessa data, começam as resoluções, as legislações, as indicações legais para que a gente aplique nos nossos negócios, na nossa indústria de alimentos. E o Brasil é um país produtor de alimentos. Então, nós temos aqui em 2003 a RDC 360, depois em 2015, a RDC número 24, sempre tratando de rotulagem, de identificação de ingredientes, de rastreabilidade de ingredientes. E em 2018, especificamente para FLV, frutas, legumes e verduras, a gente tem a instrução conjunta, a Instrução Normativa Conjunta Anvisa e MAPA, Ministério da Agricultura, que trata no segmento de FLV da rastreabilidade, né? Então, é tudo muito recente, a gente tem que ficar muito atento, por isso que também o vínculo entre os conceitos e a aplicação prática da tecnologia muitas vezes causam ainda dúvidas. Sempre é interessante mostrar que na identificação individual, e aqui eu acho que é um aspecto que vale de novo reforçar o papel de uma entidade que regula a identificação, senão a gente fica enlouquecido. Nós temos a identificação do animal através de brinco, tem esse brinco que
tradicional. Eu ia até trazer uma marcação a fogo aqui, mas acabei não colocando, mas isso existe ainda. É um modelo de identificação animal, em bovino, principalmente. Esse tipo de registro diretamente na embalagem, onde você tem a data, você tem a validade, você tem o lote, né? Isso aqui gera o lote de identificação, etiquetas de papel, etiquetas com materiais plásticos ou semiplásticos que vão adesivados em caixas, nos diferentes materiais de caixas também, e que começa a trazer validade, fabricação, número de identificação do produto. Isso aqui eu aprendi aí com o Nilson, né, na GS1, é um aspecto que a gente chama de humano legível. A gente poderia trazer isso dentro de um chip, por exemplo, aqui nesse material plástico na orelha bovina, já existe isso, né? Mas a gente precisa, de alguma maneira, caso não funcione, que eu tenha a possibilidade de ler esse produto, e principalmente no caso de produtos, para produtos que vão até o consumidor, que o consumidor tenha a vamos dizer, ele tem autonomia, neste caso, né, de ler o que significa aquela informação, aquela validade, etc. E aqui outro exemplo que a gente também, isso aqui já é uma etiqueta nossa de modelo, que a gente começa a trazer os padrões de identificação. Nilson, eu vou seguir aqui, que depois eu quero parar ali na frente, onde eu queria trazer os conceitos ali das simbologias que tem na GS1, e aí eu volto para você, porque eu acho que aqui são as lógicas ainda que partem de um modelo bastante simples, tá? A gente tem procurado sempre olhar com simplicidade para, bom, se eu tenho que, num tempo de tempo de espaço tão trazer esses conceitos, como é que a gente procura fazer isso o mais simples possível? Primeiro, na rastreabilidade, eu tenho o que eu estou rastreando, de quem eu estou adquirindo esse item, ou de onde está vindo este item, né? E para onde ele está indo. Então, essas três premissas, novamente, eu não sei exatamente neste momento qual é o perfil de quem está participando, mas se eu for fazer um processo de implementação, que comece sempre definindo o que eu estou registrando. Não vamos trazer complexidade. De quem está vindo esse produto, essa matéria, esse processo, essa mercadoria, e para onde ele está indo, né? Então, eu tenho um produto, eu tenho uma origem e eu tenho uma data associada a um destino. Pode ser numa linha de produção e do elo anterior para o elo posterior. Pensando na formação de um lote, isso que eu estou compartilhando com vocês é um material que se encontra também disponível. A gente está falando praticamente há 18 anos nessa lógica que é apresentada na tela, mas é um material que já se encontra disponível, né, numa consulta na internet. Então, juntando essas três variáveis, ou quatro, com data e destino, a gente tem o conceito de lote. Então, por exemplo, se eu tenho um produto alcatra e eu tenho uma fazenda de nome Curió e eu tenho uma indústria de nome indústria nesta data, eu posso formar o meu lote, né? FC da fazenda, AL de Alcatra, a data 050924 e o nome da indústria, Indy. Pronto, está feito o meu lote, né? Isso pode, inclusive, ser feito manualmente, pode ser feito em planilhas, para quem consegue fazer algum nível de programação, levar a um sistema um pouco mais automatizado ou ir para um software mesmo estruturado de geração do lote quando eu faço a documentação dessa informação. Então, nós começamos sempre com, eu tenho um cadastro, né, de origem, eu tenho um cadastro de destino, e aqui eu vou gerar a minha identificação a partir da origem, da data e do destino. Esse é o conceito que nós trouxemos aqui. Porém, à medida que a gente vai avançando em termos de tipos de produto, tipos de mercadoria, processamento de mercadorias, nós vamos ficando mais complexo. Por isso que aparecem as grandes unidades industriais, e aí nós temos a automação logística, a automação do fabril, né? Eu tenho que colocar, de alguma maneira, pontos de leitura e controle, e um aspecto adicional muito atual, muito contemporâneo, vamos dizer assim, é a dificuldade de mão de obra. Então, a adoção de tecnologia tem um dilema, né? No passado, não muito distante, a gente
ouviu bastante assim, poxa, eu vou implementar a tecnologia, eu vou tirar emprego. A questão é que atualmente nós precisamos implementar a tecnologia porque não tem quem faça determinadas atividades, né? E o que é inspirador, eu insisto nisso, tá? Para nós que estamos na área de alimentos, é olhar para a indústria não alimentar, porque a complexidade de construção deste veículo não é que seja maior do que a de um alimento, mas ela tem um nível de ingredientes que participam desse processo muito maiores do que quando a gente faz um determinado produto, pelo menos na sua grande maioria, tá? Nilson, eu vou mudar o slide aqui e eu queria que você, por conta desta complexidade que a gente vai aumentando, falasse um pouquinho das simbologias. Eu acho que aqui é importante, porque para dar assim uma ordem nesse processo todo, nós precisamos das diferentes simbologias. E aqui que entra de novo a instituição falando, olha, se você quiser usar um determinado tipo de informação, você tem que adotar uma determinada simbologia. Aí eu preciso da tua ajuda para comentar um pouquinho sobre isso. Não, perfeito, Jean. Você vê que nos primórdios, né, a gente está falando de 50 anos atrás, quando nasceu o Código de Barras, né, que esse primeiro EAN 13 aí, ele nasceu lá em meados dos anos 80, justamente para automação dos processos, né? Que até então era tudo feito de forma manual. E de lá para cá, o grande diferencial era agilidade, controle, segurança dos processos, né? Então, poxa, a partir do momento que eu leio um código de barras, agiliza meu processo, eu diminuo a possibilidade de erros. E de lá para cá, várias necessidades começam a surgir e outras simbologias, né? Então, a gente está falando do código EAN 13, falando do GS1 128, que carrega mais informação do produto, a nível de caixa, a nível de pallet, né? A gente começa a organizar as informações. Hoje, para se ter uma ideia, né, uma aplicação que nós temos muito forte do GS1 Data Matrix, que é a simbologia 2D aplicada na área de saúde, com registro da Anvisa para rastreabilidade. Então, olha só a aplicação e a necessidade desse mercado, né, de medicamentos. Hoje nós temos uma aplicação, comentei, que é o QR Code, aplicado ao produto. Por que isso? Né? A partir do momento que eu tenho a identidade do produto, né, eu tenho que ter essa identidade do produto, de forma global, ligado, principalmente, como você falou, a um número do lote, né, eu consigo chegar a esse produto, né, e agilizar esses processos. Então, eu agilizo o processo tanto na indústria, como no varejo, e principalmente para aquele consumidor, né? Então, a indústria ou o produtor rural, ele dá maior visibilidade do seu produto com a leitura na simbologia dessa. Então, você vê que o código de barras, nesses 50 anos, ele vem se transformando, né? Hoje ele está, que a gente está chamando está na sua melhor versão, que é justamente essa versão do QR Code, né, no padrão GS1, que todos os elos da cadeia, estou falando da indústria, estou falando do centro de distribuição, do varejo, até mesmo chegar ao consumidor final, na onde todos os elos utilizam a única simbologia para ter informação do produto. Então, são simbologias como essa que agilizam o processo e dão mais segurança a esses processos, proporcionando rastreabilidade, né? Lembrando, né? Você falou lá atrás, pô, que processo de rastreabilidade. Poxa, a rastreabilidade podia ser feito num Excel, num caderno, né? Com todos os registros históricos? Sim, sim, né? Desde que você mantenha o registro histórico, isso é rastreabilidade. De quem eu comprei, para quem eu vendi, o quanto, né? Que produto, isso é rastreabilidade. Porém, a gente vê, né? A história, né? Desde da questão da vaca louca que você comentou, para cá, vários outros eventos que aconteceram no setor de alimentos, né? Infelizmente, alguns que a gente até hoje não sabe qual foi o problema, né? Por quê? As indústrias elas têm que ter agilidade no processo de recolhimento, no processo de identificação. Então, estas simbologias, estas tecnologias, elas possibilitam isso, agilidade na ação, né, para se dar uma resposta à sociedade, ao órgão regulador, né, à própria indústria para controle.
Então, essa simbologia, elas vêm justamente para isso, né? Para a automação do processo, tornar esses processos mais ágeis. Tem uma pergunta aqui muito interessante, que é assim, ó, quais as principais vantagens competitivas o fornecedor tem ao fazer corretamente a rastreabilidade de seus produtos? Eu queria adicionar à pergunta um aspecto importante. Não é uma vantagem competitiva do fornecedor, é uma vantagem competitiva da cadeia de abastecimento e da indústria, da empresa. Tem diversos aspectos e diversas perspectivas. Se eu estiver pensando na perspectiva de um produtor, a semana passada eu fiz um levantamento sobre, eu sempre olho isso, porque é interessante, sobre os custos associados ao processo produtivo. Mão de obra, normalmente está ali quase que metade do custo da operação toda. Depois a gente tem os insumos, né? Vai ter adubo, a semente, o defensivo químico, vão ter todos esses aspectos associados. Na produção, né, quando a gente começa a adotar os controles, não estou nem pensando ainda em rastreabilidade, quando a gente começa a adotar controles no processo produtivo para mensurar o que está acontecendo, e por consequência eu posso ter a rastreabilidade, a gente começa a controlar esses elementos dos insumos, que representam 30%, 40% do meu custo, com muita curiosidade. Muitas vezes, eu estou falando ainda dentro da própria operação, muitas vezes a gente vai visitar um produtor, abre o estoque dele de produtos que está lá dentro, adubos, fertilizantes, defensivos, químicos, biológicos, e você encontra produto vencido lá dentro. Cada frasco daquele produto, uma vez eu falei para um produtor, isso aqui custa quanto? Uns R$ 3.000? Ele falou, ok, rapaz, se fosse isso eu estava feliz. Né? Tem produto que custa muito mais 1 litro do que 2, 3 mil reais, você encontra 10 desse. Então, primeira vantagem, eu acho que a gente passa a ter a possibilidade de identificar esses erros dentro da nossa operação. Então, isso é um aspecto de vantagem. Como consequência também desse caminho de organização, não sei se todos se lembram, por isso que é bom ficar gravado, né? A gente tem lá uma mudança cultural do processo. As pessoas, eu fui também num cliente nosso recentemente, numa operação de CD, eu fiquei positivamente muito feliz, porque ele comentou comigo o seguinte: a adoção dos controles, ele nem também estava falando de rastreabilidade, ele estava falando de adoção de controles, tá? Só que as caixas dele estavam 100% identificadas. Eu não esperava ver isso. Ele falou: a adoção desses controles trouxe para a minha equipe uma melhoria de estima. E as pessoas passaram a acreditar que é possível implementar a tecnologia. Porque antes todo mundo falava assim: ah, rapaz, isso aqui não vai dar. Esse negócio aqui é muito difícil. Isso aqui, não, eu estou acostumado a fazer assim, como é que vai mudar meu jeito aqui de controlar a câmera? Como é que vai mudar meu jeito de identificar o pallet? Como é que vai... E assim vai. Então, a equipe teve uma transformação mental de realmente quebra de paradigma por conta da adoção desse processo. Vejam, então, é um conjunto de coisas que vai acontecendo que dá uma sensação de empoderamento muito grande na operação da empresa, inclusive na cultura das pessoas que trabalham. Isso repercute para o seu cliente. E quando o cliente é desorganizado, você consegue, inclusive, se posicionar com bastante. Não estou dizendo que a gente vai conseguir ganhar a queda de braço com o cliente. Muitas vezes o cliente, a gente baixa a bola e acaba, né, aceitando a reclamação do cliente. Mas a gente sabe onde que originou ou não originou aquela situação dentro de casa. No final dessa história toda, o que a gente percebe é um valor de investimento menor quando comparado aos custos que a gente tem de matéria-prima e de mão de obra, que vale a pena porque resulta em ganho de competitividade, ou seja, retorno financeiro melhor, ou seja, sobra mais dinheiro. Se isso for feito como um caminho de fato de gestão, pessoal, isso que está na tela aqui são simbologias, são ferramentas, assim como a rastreabilidade é uma ferramenta
que vai se adicionando a uma cultura e ao propósito de trabalho daquela organização. A gente não está defendendo a ferramenta, seja ela um software, seja ela a simbologia, como a solução mágica do processo. Ela auxilia no caminho e na mudança da cultura para uma melhor eficiência. Tá? Isso é muito interessante. E essa pergunta foi muito boa. Dá para discorrer sobre ela há algum tempo, mas eu queria, bom, pelo menos trazer essas reflexões aqui para que vocês pensem nesse contexto. Por isso que, novamente, quando eu olho lá atrás, eu entrando no conceito aqui de rastreabilidade, há praticamente 20 anos atrás, era para atender obrigação de lei porque o consumidor precisa, ele está exigindo. Hoje eu acho o seguinte, a gente faz porque é vital na estratégia do meu negócio e me traz competitividade. Tá? Tem uma outra pergunta, depois eu vou voltar aqui para você, Nilson, porque eu acho que essa também é bem interessante. Só vou avançar um pouquinho nos slides, sempre por conta do nosso horário. Nós temos cerca aqui de 15 minutos. Os padrões, esse material depois ele também fica compartilhado com vocês, a gravação, obviamente, mas isso aqui está disponível no site da GS1, né? Então, a gente tem aqui os modelos de identificação, os padrões. Vejam que a gente tem do fabricante, do item, e assim vai, né? Pallet, transporte. A gente tem aqui os códigos, os tipos de código de barra, então os tipos de identificação e os tipos de padrões, né? Vou usar o nome correto aqui, de códigos. Os lineares, quando o linear passou a não dar mais, a gente quebrou ele para fazer duas linhas. Aí descobriu-se, né, a possibilidade de fazer em dimensões. Então, isso aqui são dimensões, eu tenho duas dimensões, eu praticamente consigo juntar essas três coisas aqui e colocar dentro de uma única informação. Aquilo que traz uma automação por leitura de RFID, isso também é um negócio que a gente tem bastante caminho para avançar. Vou dar um exemplo de caixas retornáveis. Tem clientes nossos que falam assim, eu tenho 2 milhões de reais de caixas retornáveis que eu não sei onde estão, ou seja, não são tão retornáveis assim. É o famoso controle de ativo que eu não tenho controle, né? Esse é um problema que ainda não está resolvido, não por conta de tecnologia, mas às vezes pelo, neste caso, custo da tecnologia. E a gente traz, então, a rastreabilidade como consequência desse processo todo. Tá? Eu acho que vale a pena, Nilson, aqui comentar um pouquinho sobre esses casos, né, no setor de FLV, que... Você está me ouvindo, Nilson? Está me ouvindo? Já, vocês me ouvem? Uma falhada É, aqui. a gente está dando uma cortada, uma falhada na tua... Um minutinho. Tá. Então, aqui a gente tem, enquanto o Nilson está colocando, está fazendo a troca ali do áudio, eu só queria trazer aqui formalmente, né? Então, nós estamos falando aqui de 150 países, são 58 mil associados, nós temos aqui no Brasil mais de 35 anos de história e é um ponto interessante de tecnologia e de representação do setor no aspecto, né, de padrão de identificação, que pode ser visitado. Então, sugiro vocês visitarem a GS1 em São Paulo, que é bem interessante. Tá? Consegue me ouvir agora, Nilson? Deixa eu voltar a liberar Não, aqui agora você. sim, já. Pronto. Ah, ótimo. Perfeito. Nossa, melhorou muito. Agora você É. veio para a Terra, hein? Não, perfeito. Você sabe que nós estamos falando lá de padrões de identificação, né? E esses padrões, eles podem identificar o item, né? Então, demos o exemplo, né? E aqui nessas imagens, né, a gente vê a identificação do item, que pode ser o pacote. Esse daqui é o item que passa lá na frente do caixa mesmo. Pode ter identificação da caixa desse produto, de um agrupamento do mesmo produto, ou até mesmo pelo pallet. Então, Uhum. é lógico que a gente tem cada aplicação, e aqui é só voltando um pouquinho, que você falou uma coisa muito importante, né? Quando a gente fala de automação, a gente fala de automação de processo, eficiência do processo, mas a gente tem que ter em mente
que esse é o grande diferencial, né, estratégico da organização. Então, a partir do momento que a gente tem processos mais eficientes, processos mais seguros, né, consequentemente, você vai estar começando a trabalhar essas informações no banco de dados, que isso gera, né, um banco de informações que você pode compartilhar, que é a base para a rastreabilidade. Então, Sim. nós estamos falando da base, que é a identificação, que pode ocorrer a nível item, pode ser de caixa ou de pallet, né? Mas isto, né, agregando mais informações, por exemplo, número do lote do item ou número de série de uma caixa, né? Eu tenho mais informação desse produto. E isso contribui para processos rastreáveis. Lembrando sempre, né? A gente fala tanto de rastreabilidade, e rastreabilidade, aquele bicho-papão da rastreabilidade, é processo, né? Você tem que ter o processo, registrar e manter o histórico de tudo aquilo que aconteceu com o produto, tá? E é isso que a gente vem utilizando os padrões justamente nessa base para apoiar as empresas a serem mais eficientes. Ô, Nilson, tem uma pergunta aqui, eu vou voltar um slide só para ajudar. É uma pergunta interessante, ó. Eu entrei agora no webinar e gostaria de saber como funciona esse processo da rastreabilidade. É interessante, né? Como é que funciona esse bicho da rastreabilidade? Então, eu acho que o conceito, pessoal, aqui, eu tenho sempre essa dúvida, tá? Porque a gente fala um monte de coisa e no final, o que que de fato fica que vocês aprenderam? Então, na essência da rastreabilidade, se eu estou começando a colocar nesta imagem que está na tela aqui para vocês, né? Se eu estou colocando uma caixa aqui e ela vai passar por uma série de operações aqui dentro, aliás, vamos começar por aqui, né? Se eu estou começando por aqui a embalar um produto, não importa se ele é um alimento ou um não alimento, o que importa é a lógica. Eu preciso, ao longo deste caminho que ele percorre, identificar o que está compondo este produto. É uma caixa, ele foi higienizado, foi utilizado um pós-colheita, foi utilizado um ingrediente que vai dar maior shelf life, eu tenho lá dentro uma mistura, um tempero, alguma coisa, um suco que eu tenho mais de um item. Então, todas as vezes neste caminho que eu tenho adição de algum processo, seja ele um novo produto, uma nova embalagem, uma mudança de embalagem, eu preciso identificar. Para quê? Para que eu conheça a história desse caminho, desse produto. Então, nesta imagem, à medida que eu vou caminhando, eu vou identificando essas caixas aqui. No conceito de frutas, legumes e verduras, o processo é muito mais simples. Por quê? Vou voltar aqui. Eu quero saber de quem eu comprei, o que eu comprei e para quem eu vendi. Tá? Esse é o conceito mais básico e simples que a gente tem utilizado. Quando a gente faz isso, a gente tem um produto, uma origem e um destino com a data. Esses elementos geram o lote. E esse lote, ele é identificado através de uma etiqueta. Então, se eu tenho um produto, uma data com uma origem e um destino, eu consigo minimamente saber de onde veio e para onde foi. Esta é a lógica básica da rastreabilidade. Tá? Acho que essa é a essência. E que à medida que a gente vai ficando mais hábil, que a gente vai tendo mais segurança nesse caminho, a gente vai se aventurando em fazer mais controles. Tá? Eu vou dar um exemplo do setor de uvas, o próprio setor de indústria frigorífica, carne, proteína animal, que é a desossa, as linhas que têm maior ou menor eficiência, quem opera melhor, quanto tempo demora, e assim vai. Então, a gente começa a medir mais coisas neste processo. Tá? O uso, na verdade, dos padrões permite, na verdade, a intenção é que a gente consiga estabelecer uma regra onde eu não invente a minha própria regra e uma outra empresa invente a própria regra dele. E aí ninguém no mercado mais se fala.
é quase que assim, imagina se o governo brasileiro não criasse a base do CPF. A gente teria CPFs variados e nenhum lugar para consultar. Isso seria o caos. Então, o que se faz aqui como entidade, a GS1, é criar a base lógica para que as empresas utilizem esta base lógica com as soluções. E aí, cada empresa, então, vai criar a sua solução. Pode ser a própria empresa desenvolvendo seu software, então, uma determinada indústria de carne desenvolveu, contratou uma área de TI e desenvolveu, ou contratou um software já disponível no mercado. Tá? Eu acho que espero que tenha contribuído aqui este aspecto. Uma pergunta aqui, outra que vem. Boas perguntas, viu, pessoal? Obrigado. A rastreabilidade não cria um ponto de inflexão para a indústria ou para a empresa? Eu vou interpretar essa questão da inflexão como um ponto de ruído. Tá? Quando eu li aqui a pergunta, me deu essa ideia aqui, né? Será que não causa mais atrito e a coisa fica mais morosa? Pessoal, eu acho que num primeiro momento sempre acontece isso. Por quê? Não fazia e passa a fazer. Então o processo não existia, você adiciona um processo. Então é uma atividade a mais. O fato é que assim, a gente tem que ter a noção de colocar essa atividade ou avaliar essa atividade onde ela precisa, o ponto mais crítico de controle que ela precisa ser iniciada. O duro é a gente sair do nada para algo muito complexo. Não façam isso. Se vocês não têm registro de entrada estruturado ou um cadastro de matérias-primas estruturados e um registro de venda estruturado, numa indústria isso é quase que, não vou dizer impossível, mas assim, uma indústria que não tem isso precisa rever realmente como está organizada, porque é um problema na sua gestão, né? Mas comece sempre da maneira onde tem os pontos mais críticos, de uma forma mais simples, até aprender a fazer isso. Outra sugestão, não é regra, sugestão. Poxa, eu vou contratar um software para fazer isso. Apesar da gente aqui viver, né, o nosso negócio vive da licença de software, às vezes nós chegamos nos lugares, não tem a cultura e não tem o processo, e quer que o software resolva. O software não vai resolver. O software vai funcionar muito bem quando o processo já está definido e combinado na operação. E aí a gente consegue, então, encaixar uma solução mais rápida, usando inclusive os padrões GS1, se for o caso. Tá? Acho que isso é um ponto. Não sei se eu respondo a pergunta, se a pessoa estiver ainda na linha, né, e quiser reforçar aqui o aspecto, eu fico à disposição, mas acho que vale a reflexão. Tá? Aqui alguns exemplos de como vem sendo trabalhado. Eu vou comentar, Nilson, mas também sinta-se à vontade aqui, tá? Eu sempre fico muito preocupado com o horário, nós estamos indo aqui para o nosso final. E vejam, pessoal, quando nós estamos falando aqui desse modelo de código de barra, aqui são 4 linhas de código, porque cada uma dessas conjunto aqui de informações traz um aspecto específico. Elas poderiam estar todas agrupadas neste código. Elas não precisariam estar linha a linha. Por isso que é uma vantagem de trazer esse tipo de simbologia. Correto, Nilson? Espera aí que você está... Já te abro aqui. Aí, pronto. Não, perfeito. Olha só que interessante, né? A gente ter várias simbologias aí para carregar informações, né? Para identificar, por exemplo, uma caixa dessa. E hoje nós estamos trabalhando com tecnologias, né? Como essa do lado esquerdo aqui, que é um QR Code, que pode carregar todas essas informações. Então, e aqui é um ponto interessante que eu só queria destacar. Você vê um projeto como esse, do GPA, lá de 2000 e, sei lá, eu acho que 2015, se não me engano, ele começou justamente para automação de processos. E depois, né, começou a evoluir para rastreabilidade, porque tinha informações. Olha só o grande diferencial que era horas e horas caminhões parados no CD para recebimento, e hoje
a questão de recebimento é feito em alguns minutos, né? Então, olha só a vantagem competitiva, né? Principalmente na gestão de tempo daqueles que recebem as mercadorias no CD, por exemplo. Eu vou passar aqui, olha, nós temos alguns, que são alguns exemplos, né, disso na indústria de FLV e também em supermercados que estão fazendo a operação de manipulação, processamento de alimento. Aqui já está integrado esse processo aqui diretamente com o equipamento de etiquetagem, de fechamento da embalagem e depois de rotulagem. Então é bem interessante. Onde a gente tinha praticamente, até onde eu vi quando eu fiz a visita, tinham cerca de 6 pessoas fazendo manualmente essa identificação, e é um ambiente assim duro, né? Porque é frio, você fica em pé há muito tempo, você tira a pessoa daquele negócio tão braçal, põe numa operação mais inteligente, né? E que agrega mais valor e põe o maquinário. Então você já sai aqui com a simbologia. Neste caso, nós só estamos utilizando o código de barras e o código aqui 2D ainda em conjunto, porque o checkout do supermercado, nesse caso, não está habilitado para ler a simbologia do 2D, senão a gente poderia tirar o código de barra daqui e deixar só uma simbologia. O que a gente quer é menos poluição visual também, tá? Pessoal, seguindo aqui, eu vou passar muito rapidamente, né? Na área de produção, agora olhando especificamente produção agrícola, a gente começa ali, voltando à pergunta assim, mas o que é esse tal de rastreabilidade aí, né? Quando a gente pensa dentro da porteira, na produção, nós começamos aqui a fazer os registros, os apontamentos. Insisto, tá? O que funciona muito bem no campo ainda é o caderninho de bolso. A gente torce muito, tenta, se esforça para fazer uso de um equipamento na mão, né, de alguém que está lá no campo. Se não for dentro de uma operação com um trator que já está lá tudo embarcado, um equipamento que também já tem toda a tecnologia ali de registro embarcada, a melhor solução é fazer no caderninho e depois digitar. Quem sabe um dia a gente vai ter a capacidade, e aí tem uma pergunta aqui muito interessante, né? Que é quais os projetos futuros da GS1 ligados à inteligência artificial. Depois eu volto para você, tá? Mas para nós, a gente está tentando buscar a interpretação desse tipo de registro de informação manual a campo para trazer para dentro da ferramenta. Esse é um desafio para a gente. É um grande desafio, mas é uma necessidade, né? Porque ir para o celular, no campo, na chuva, no sol, ao meio-dia, eu já fiz esse teste algumas vezes, a gente acaba nem enxergando a tela do celular, né? Nilson, eu já volto para você. Eu queria só comentar isso aqui, que também foi num cliente bem interessante. A gente, na leitura, seja do 2D quanto do QR Code, né? Desculpa, do 2D ou do código em linha aqui, no momento do recebimento, a logística fazendo. Aqui a gente tem, então, nós temos o código do produto e a data de validade. São essas duas informações que a gente está trazendo nessa informação aqui. Esses dois dados já permitiu um recebimento e uma separação no CD enviar para a loja que reduziu 10 vezes o erro, pessoal, no produto banana. Em um mês, reduzir 10 vezes o erro na separação significa que tem loja que antes recebia mais produtos e outras ficavam sem, ou às vezes tinha produto que ficava no CD, porque as pessoas não erravam. Assim, você não tem a alocação certa de onde está o ponto de referência e depois fazia na prancheta, né? Não tem muito como conferir isso em velocidade e no volume que se gera. Isso aqui, para vocês terem uma ideia, só nesse item gerou 1,3 milhão no ano de queda de erro na separação, tá? Se a gente transformar isso no preço de venda lá na ponta, talvez isso duplique, né? Vai para 2,6, 3 milhões no ano. Então, o impacto é muito grande. Nilson, você quer comentar alguma coisa sobre a questão da inteligência artificial? Porque eu vou encaminhando aqui para o Tá bom. final. Não, rapidamente, Jean, quando a gente fala de simbologias 2D, é lógico que a gente sempre trabalha, né, e busca
identificar oportunidades para atuação junto com a inteligência artificial, né? A gente vê aqui, se fala muito em inteligência artificial e ainda é um grande desafio. Então, quando a gente fala de uma simbologia, de um QR Code, que pode, por exemplo, tá? Nós já temos casos de aplicação onde melhora a acessibilidade, principalmente do consumidor. Então, um consumidor deficiente visual, né, ele pode ter informações do produto, sim, né, e o produto falar com ele. Então, é lógico que isso, como a aplicação do QR Code, né, ele tem 3 anos aí de aplicação, mais de 100 indústrias já aplicando, e a gente começa a ter alguns destaques já olhando a inteligência artificial justamente para melhorar essa interação, essa acessibilidade do consumidor com o produto, né? Ele busca. Mas é um caminho que a gente ainda tem que desbravar muita coisa, né? E apesar de ter cases bem bacanas já, né? Stella D'Oro é uma, a Lia Inclui é outro, né? Que fala e traz informações dentro da simbologia do QR Code padrão GS1. E eu reforço aqui o convite para organizar uma visita, tá? Em grupos, com a empresa, com entidades, com associações que queiram conhecer o CIT, né? Que é o Sempre. Centro de Inovação Tecnológica. Vale a pena, porque ali a gente tem um resumo de todos esses conceitos que nós estamos discutindo aqui, tá? Perfeito. Bom, eu vou indo aqui para o nosso final, né? Eu acho que o que fica na memória? Por que vale a pena? Por que a gente defende esse caminho? Nós colocamos aqui 6 aspectos, não são, vamos dizer, não finalizam tudo que pode vir, mas acho que pelo menos daquilo que a gente tem se deparado. A gente tem insistido muito na lógica de que este caminho não deveria ser percebido como um compliance. Tem um outro aspecto aqui, principalmente para quem está no setor agropecuário, que é a questão climática, tá? Há 2 semanas atrás, aí em São Paulo, uma semana atrás, estava um frio danado. Esse final de semana estava um calor, né, também bem grande. A mesma coisa, nós estamos em Florianópolis agora. Ontem, ou 2 dias atrás, estava bem agradável. Hoje eu saí para almoçar aqui, eu congelei. Então, é um negócio que, assim, se a gente não aplicar essas tecnologias para melhorar a eficiência, os recursos estão finitos. E a gente está chegando no fim da disponibilidade de recurso, de muita coisa. Então, olhar como uma estratégia e não como um compliance. Quando a gente faz isso, entrega valor para a cadeia de relacionamento. Tá? Ele é praticamente um disruptor de barreiras. Essa palavra também fica muito batida, né? Disruptiva, essas coisas todas. Mas, assim, realmente ele quebra uma linha que fala assim, isso não dá. Mas não dá por quê? Aí a gente percebe que é possível, sim, incrementar, às vezes de maneira simples, mas que ganham eficiência. Atenção, não queiram e não adotem processos muito complexos. Parta de uma única operação, de um único controle, se vocês acharem que está muito difícil. Isso permite uma evolução gradativa, né? A gente coloca o nome da nossa empresa Vem Aqui Para e Passo por conta disso. A ideia é de ir no passo a passo, de acordo com a capacidade que tem ali instalada. Impulsiona a adoção de tecnologia, porque a gente vai ganhando confiança e a gente começa a ter uma influência virtuosa na empresa, e a gente começa a criar coragem em investir em tecnologia, né? Pode ser software, pode ser hardware. Com isso, fortalece o fluxo, que a gente chama aqui de fluxo informacional, e agiliza, então, o fluxo para frente e para trás da informação. E, gente, assim, sem dúvida nenhuma, isso está alinhado às premissas da questão ambiental, social e de governança. Por consequência, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, tá? Que é o ESG ou ODS. A gente está apostando bastante como entrega de valor, juntando essas tecnologias, o que a gente faz, os profissionais que atuam conosco, né? No caso aqui, a GS1 como responsável pela definição dos padrões para levar isso ao mercado e aos nossos clientes. Então, eu finalizo aqui, Nilson. Obrigado, mais uma vez. 4h10, 10 minutos a mais do que eu imaginei que a gente faria, mas acho que valeu a pena. Espero que todos tenham também
absorvido alguma coisa, né? Essa intenção. Nilson, obrigado por você estar aqui e sempre acreditar também nesse caminho nosso junto. Aí. Peraí que tá. Aí, pronto. Agora foi. Bom, Jean, agradecer o convite, agradecer a todos os participantes aí que estiveram com a gente até agora. Reforçando, né, nós estamos aqui em São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 328, na onde nós temos o nosso Centro de Inovação e Tecnologia. Será um prazer poder fazer o tour desse Centro de Inovação, é bem bacana. O pessoal sai daqui com a cabeça fervendo, e esse é o propósito mesmo, tá? Mas, por favor, se estiver interessado, entre em contato, tá? Mande seu e-mail, vai ser um prazer recebê-los aqui na nossa casa, tá ok? Muito obrigado, Nilson. Obrigado a todos que participaram. E lembrando aqui que as perguntas que não chegaram ou que eu não consegui responder ou que nós não tivemos tempo, nós vamos retornar por e-mail. Nós faremos isso. É um compromisso aqui nosso para que a gente consiga, de alguma maneira, ajudar também, né? Essa é a premissa dos encontros aqui de conhecimento. Tá bem? Agradeço. Vou parar o compartilhamento. Muito obrigado. Uma boa tarde